Estamos aqui com Júlio Júlio Marchione. Marchione. Bom, nós estamos curiosos para saber um pouco da história dos Marchiones, como chegou aqui, um pouquinho sobre vocês. A história é o seguinte, eu morreu há poucos tempo, 2 anos passado, um tio padre, que era um padre Hermenegildo de Castorano. Ele era monsenhor de São Gonçalo dos Campos. E aí ele chegou aqui no Brasil, aqui em Jaguaquara, em 39. Então foi uma época muito ruim na Itália depois da guerra. E aí, como ele estava aqui tinha muita terra e tudo, ele, através do governador da Bahia, o secretário da Agricultura, ele formou uma colônia aqui em Jaguaquara. E aí ele chamou a gente para vir, a gente era parente, né? Era meu tio. Aí veio uma irmã dele e um cunhado, antes que a gente. Já tinha 6 meses aqui, aí mandou chamar meu pai. Aí nós viemos. Nós éramos pai, mãe e 2 filhas, eu mais uma filha, né? E aí viemos aqui e ficamos aqui até hoje. Depois nós perdemos minha mãe com um desastre ali na frente da igrejinha, bem na porta da igrejinha. Ela tinha 64 anos, morreu nova ainda. Depois meu pai já morreu velho, né? E aí a gente tá aqui lutando. Mas graças a Deus eu não posso me queixar não. Aqui a região é muito boa, os italianos daqui se dão muito um com o outro. Entendeu? A gente brinca, joga bote, joga morra, joga o que puder fazer de evento, que a gente ainda usa daquela época. Porque eu vim pequeno, né? Com 9 anos não tinha muita coisa não, mas eu ainda tenho aquelas raízes de lá. A gente joga todos os domingos. E como é que diz aqui, se não fosse o problema um pouco da chuva, não tinha outro pedacinho do Brasil melhor do que isso aqui não. Entendeu? E é isso. Hoje a gente depois mudou para café, eu já parei, já. Eu tomei Dursil ano passado, e aí eu parei de trabalhar agora. Estou mexendo mais com abacate. Aqui na região não tem outro. Na Bahia não existe abacate para plantio de abacate de comercialização, entendeu? Só tem o meu, registrado no IBGE. E vem cá, quanto tempo o senhor faz parte dessa comemoração De quê? De de São Gabriel? São Gabriel? Ah, desde quando a gente veio. Eu aqui, agora o povo já me botaram o nome que eu sou andozeiro. Fazer andor. Eu faço andor aqui na região toda. É Santa Inês, é Itaquara, é Maracás, em tudo quanto é lugar eu faço andor todo ano. É assim mesmo. Obrigada. Nada. Muito obrigado também, viu? Muito obrigado. Júlio Marchione. Obrigada. Eu sou italiano, nasci e me criei na Itália. Mas no Brasil encontrei tanta coisa boa, inclusive um amigão desse, rapaz, um brasileiro, que ele chora pela Itália, mas ele está enganado, rapaz. E eu sempre falo, rapaz, para ver se procura um jeito para ver se acha uma passagem para ele. Uma passagem ida e volta, rapaz, até hoje não. E a verdade é o seguinte, que eu tenho muita história para contar, mas quando pega de surpresa assim é muito difícil. Bom se pegasse quando a pessoa está tomando uma num bar. Aí tinha muito. Hoje mesmo eu encontrei um amigo ali, eu contei umas histórias e tal. Eu fui para cá meio balançado. Os imigrantes, quando vai numa terra estrangeira, traz uma maleta. E eu trouxe uma maleta com fundo meio furado. Não era só para mim, era para eu e mais 8 irmãos. Foi difícil. E foi difícil, muito difícil. Mas eu encontrei uma terra muito boa. Que apesar do pesar e tal, nós fomos ajudados pela boa vontade dos brasileiros aqui. Tal. Quase eu ia falar nativo, que aí nativo não dá certo, não? E eu tive que aprender a falar, a trabalhar, me adaptar. É a coisa mais difícil para um homem, uma pessoa, uma mulher emigrar, viu? Eu acho que eu estou satisfeito no Brasil, tenho 60 anos no Brasil, estou muito satisfeito. Agora, a coisa pior que pode acontecer a uma pessoa é emigrar, mudar de cidade, de pátria. É difícil, a não ser quando é criança, mas viu? É um drama. Como é o nome do senhor? Atílio de Mídio. Conta um pouquinho pra gente, um pouco sobre a história da sua família, como veio parar aqui, o porquê. Olha, essas perguntas devia fazer meu pai, né?
meu pai já se foi. Eu era um menino obediente, que naquela época não se podia faltar de respeito, de obediência, e meu pai me trouxe. Por tudo que emigra é questão de financeiro, né? A procura de coisas melhores, não a procura de dinheiro, mas a procura de trabalho honesto. E eu vim no embalo, como eu acabei de dizer, que eu vim numa mala, e a mala era dividida por 8 irmãos. Valeu? E sobre essa comemoração de São Gabriel, há quanto tempo você participa? Depois de 25 anos da colônia, o prefeito daquela época fez uma festa de 25 anos e nós fizemos uma promessa que queria fazer um marco de 25º aniversário da colônia. E aí nós inventamos, eu, o dono dessa casa, Gabriel de Filippo, de fabricar uma igrejinha assim, e foi feito em 1975, em comemoração ao 25º ano de aniversário da colônia. Aí quando nós acabamos de construir, claro que teve muita confusão, e foi construído. Aí nós formamos uma comissão, todo ano toma conta. E nós pegamos um chapéu, botamos uns nomes de quem podia ser presidente e tal, até hoje continua sendo presidente, vice-presidente, e por ordem minha, quem sou eu para dar ordem? Que para não cair na ideia do povo em geral, que a igreja seria dos italianos, a igreja não é dos italianos, a igreja é a igreja da comunidade, né? Que devia ser a comissão organizadora durante o ano, que devia ser o presidente italiano e o vice-presidente devia ser brasileiros, casal brasileiros. Agora, um brasileiro que não teria vínculo nenhum de parentesco com o italiano. Inclusive, até ontem de noite, o presidente atual, porque hoje vai escolher um outro, eu lembrei a ele, disse, olha, o vice-presidente, você escolhe qualquer um. Agora, o vice-presidente é um brasileiro que não tem vínculo nenhum com parentesco italiano. Para não aparecer, para não deixar aquela ideia de que a igreja é dos italianos. Mesmo assim, até hoje, lá na igrejinha dos italianos, não é dos italianos. Não é dos italianos. É nosso. É nosso. O de Santo Antônio é do brasileiro. Será que eu não posso entrar na igreja de Santo Antônio? Igrejinha. Da comunidade. E esse aqui, e algum evento, inclusive tem um livro que alguém escreveu, esse aqui foi me ensinou muita coisa. Ademir é de Maracás. De Tiruçu, daqui de Tiruçu. Ele não, continua sendo meu mestre, ele passou lá em casa agora, deu uma carona a ele mora em Jequié. E você, que é brasileiro, mas tu gosta tanto do italiano. Sim. O que te faz gostar tanto assim dessa nação? Olha, a nossa história, brasileiros e italianos, é uma história muito bonita, é uma história, como o Atílio terminou de dizer, já completa 60 anos. Quando os italianos chegaram em Tiruçu, nos anos 50, eu tinha naquela época 1 ano de idade e começamos à medida que eu fui crescendo, fui me entendendo por gente, não é? Que eu fui para a escola, então lá eu encontrei as crianças italianas e ali começou uma história entre brasileiros e italianos. Não sei por que razão, eu vamos dizer assim, eu me senti muito bem na comunidade italiana, não é? Quando eu era criança, eu vinha de Tiruçu aqui para a colônia, neste lote e em outros lotes que tem por aqui. E com isso a nossa amizade foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu estava mais ou menos com 15 anos de idade, comecei a estudar num colégio aqui em Tiruçu, o ginásio, naquela época era o ginásio
da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, da CNEG, e eu tive a oportunidade também de continuar estudando com meus colegas italianos. E, por coincidência, naquela época, nós estudávamos 3 idiomas, era o inglês, o francês e o italiano. E com isto eu comecei a me sentir mais perto, né, deles, porque eu já tinha como me comunicar. Ah, não é para parar? Não é para parar, não? É uma história comprida. É muito comprida a história, é muito comprida, né? Depois vocês cortam, né? Bom, então, como eu ia dizendo, isto me fez com que eu me aproximasse mais dos italianos. E, por que não dizer, os italianos são nossos irmãos também, brasileiros, vieram de outras terras longínquas, mas são nossos irmãos também, não é? Então, foi mais ou menos essa a razão de eu estar hoje assim bem envolvido com os italianos, não é? Gosto da língua e gosto do povo italiano. Esse cara gosta, desculpe interromper. Aí teve um evento aí, um evento de italiano, que não sei apresentar aí e tal. E ele, como eu disse que é meu professor, de português também, porque o português eu aprendi no tato, né? Ele ia ser o locutor, né? Lá em Jaguar tem um italiano que tinha voltado da Itália e tinha trazido um chapéu desse. Aí eu tomei emprestado de um tal Américo lá de Jaguar. E aí eu no evento, coloquei na cabeça dele. E lá um chapéu desse se chama berretto. Mas um berretto parecido com ele, mas legítimo. E esse berretto ele fez sucesso. Só que no meio da festa, no meio da confusão, o berretto perdeu o berretto. Esse cara levou a metade da festa procurando o berretto, preocupado do berretto. Olha como é que ele dá risada. Agora, ele mora em Jequié. Hoje me aparece com um berretto, rapaz, diferente. Só que esse berretto não é italiano, não. É um berretto que é característico da Europa, não é? Berretto, não, berretto. Berretto. Beretta é um revólver, marca de revólver. Esse é o berretto. Naquela época, quantas famílias italianas vieram para o município de Chiriçó? Aproximadamente de 25 a 30 famílias. E fui distribuído por sorteio os lotes, porque o governo tinha preparado 20, 30 lotes. Então chegaram 20, 30 famílias. E foi muito difícil do agrônomo, o responsável. Então foi sorteado, né, no caso. No caso eu sorteio lote número 1, a família Di Giovanni, número 2, Di Girolamo, número 3 e 4 era 2 japoneses, número 5 era Salvatore Crescenzo, número 6 era Elia Iervese, número 7 Dovilio Pelagato, número 8 Giuseppe Facchini, número 9 Corrado Malandro, número 10 Stefano Costantini, né? 10, 11, Malandro, eu já falei Malandro. Bom, 12 Nicola D'Antonio, 13 D'Angelo Eugenio, 14 Donato Giamarini, 15 Mario Trisi, 16 Giorgio Varanesi, 17 Domenico Tenisi, 18 Carmine La Macchia, 19 era Angelo Emidio, 20 o homem melhor do mundo, Giovanni De Emidio, que é meu pai, 21 Alfredo Fioravante, que era parente. E aí, esse aqui, por exemplo, é 20, esse lote aqui é 25. 25. Não era, não. 25, Rafael de Filippo faleceu e ficou Gabriel de Filippo, filho. 24 é aqui embaixo, que o lote 24, ainda bem que era do inglesa, não sei porquê. 23, Antônio Marchione, que é o pai dele. 22, Humberto Iervese.
27, meu sogro Jeremias Yervese. 28, peraí, 29 Charreta Francesco. 28 Raimundo Lirão Brasileiro, tratorista. E 30? Aí dispara aí para baixo. Canale de Giuseppe. Giuseppe Canale. Espera lá, que eu vou lá justo eu com isso lá. Arranjou uma briga lá, aí falou com a mulher, disse, ô mulher, o que foi que eu... Ah, porque ela... O trabalho com o trabalhador. Aí o Giuseppe Canale, que não era de briga, disse, espera lá, dona fulana, que adesso lá justo eu com isso lá. Olha, faltou mais um aqui. Lote 3 da terceira etapa, Frederico De Midio. E o lote 22 da terceira etapa, Giuseppe Fioravanti. Mas aí foi a segunda, terceira também não. Não tem um computador na cabeça, né? Esse aqui fui eu que escrevi. Cadê o fim desse aqui, o fim? O final. O final. Aí é um trabalho feito por eu e ele. Ó. Olha, este trabalho aqui dos lotes, que ele terminou de nomear, foi feito por mim e por Atílio, no dia 31/12/2001. Não é? E eu tenho aqui mais algumas observações a fazer. O total de italianos pertencentes à colônia italiana de Itiruçu somaram na época 139 imigrantes. 139. Não é? E fizemos este trabalho, já foi publicado aqui em revistas italianas, lá em Roma, e agora estamos passando aqui para vocês, não é? Por isso que eu apresentei. Agora eu queria ver o final dele. Esse trabalho foi organizado por fulano de tal, deve ter escrito em alguma. Trabalho realizado pelos senhores Demídio Atílio e Ademir de Almeida Meira, que é esta pessoa aqui que está falando para vocês, não é? Os lotes 3 e 4 da primeira etapa foram adquiridos por colonos japoneses. Os lotes 24, 26 e 28 da segunda etapa foram adquiridos por brasileiros. Com exceção dos lotes 3 e 22 da terceira etapa, os demais foram adquiridos por brasileiros. Bom, só isso aí. Por incrível que pareça, vocês tiveram muita sorte, que a vida da colônia está tudo escrito aqui. E foi escrito há uns 10 anos passados, por coincidência, escrito não, estudado e mexido por eu e esse cara aí, ó, essa aqui, ó. Agora sim. Viu? Vocês tiveram muita sorte. Aí a vida toda. 136 pessoas. É por isso que é muito importante esse cara. Então, continuamos as ordens. Estamos aqui com o Padre Derme, que há quanto tempo comemora essa festa ou essa missa de São Gabriele? Bem, aqui em Itiruçu, a igreja foi construída na década de 70 e desde então esta festa acontece. E interessante que é um momento oportuno da colônia italiana se reunir, mas também com os brasileiros que se fazem presentes aqui em Itiruçu, ou seja, os itiruçuenses. E há quanto tempo você faz essa missa? Você realiza? Bem, eu estou aqui como pároco na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Itiruçu, há 4 anos e meio. Então, desde então, essa é a 5ª festa que eu realizo como pároco. E é esse momento que vocês estão vendo, onde nós recebemos visitantes, pessoas de outros lugares, para juntos festejarmos São Gabriele, cujo dia mesmo é 27 de fevereiro, que é amanhã, onde o santo estará completando 150 anos do seu falecimento, enfim, do seu encontro com Jesus Cristo, porque como nós da Igreja Católica acreditamos na ressurreição, e ele como um homem que viveu neste mundo cumprindo a sua missão como um verdadeiro cristão. Bom, padre, para finalizar, mata um pouquinho sobre a nossa curiosidade. Esse santo é da onde? Um pouquinho sobre a história dele. São Gabriele nasceu no ano de 1838 em Assis, na Itália. É bom, essa sua pergunta é pertinente, porque muitas pessoas confundem São Gabriel com São Gabriel Arcanjo, o anjo. A festa de São Gabriel Arcanjo, este anjo, é em setembro. São Gabriele, ou São Gabriel em português, ele é um santo italiano. Amanhã completa 150 anos do seu falecimento e ele morreu com 24 anos de idade.
Por isso ele é também o padroeiro da juventude, porque ele mostrou que, como jovem, é possível entregar-se totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito pertinente para os dias atuais, onde nós encontramos muitos jovens inseridos em meios como drogas, perda de valores, etc, etc. Obrigada.